Jesus nos ensinou 3 armas espirituais para calar pensamentos intrusivos. Há momentos em que a sua mente parece virar um lugar estranho. Você está quieto, tentando viver sua vida normalmente e de repente surge um pensamento que você não pediu, não chamou, não planejou. Um pensamento que entra como um intruso na sala da sua alma. Às vezes, é uma memória que você não queria lembrar. Às vezes, é uma frase dura, cruel, que você nunca diria para alguém, mas que, misteriosamente, você diz para você mesmo. Às vezes, é um medo absurdo, sem lógica, sem motivo, mas que se instala como se fosse verdade. E no meio disso tudo, você tenta entender. Por que minha mente está fazendo isso comigo? Por que esses pensamentos aparecem do nada? Por que parece que eles têm vida própria? E é aí que mora o maior engano. Porque esses pensamentos não são criação sua. Eles não refletem quem você é. Eles não revelam seu caráter, sua fé ou sua saúde mental. Eles são ataques espirituais silenciosos, invasões que tentam ocupar o espaço que Deus reservou para a paz, não para o tormento. A Bíblia chama isso de setas inflamadas. Setas que vêm rápido, entram fundo e, se ninguém apaga o fogo, queimam tudo ao redor. A identidade, a segurança, a clareza, a esperança. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Pensamentos que te acusam, pensamentos que te assustam, pensamentos que te machucam, pensamentos que parecem não obedecer ao seu comando. Pensamentos que voltam sempre, como se tivessem um caminho secreto até você. Mas existe uma verdade que o inimigo tenta esconder. Jesus sabia exatamente como esses pensamentos funcionavam. Jesus não ignorou essa batalha. Jesus não chamou isso de fraqueza. Jesus chamou isso de guerra, e ele te deu armas espirituais para vencê-la. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essas armas não exigem força, não exigem perfeição, não exigem equilíbrio emocional. Elas exigem apenas que você entenda o que está lutando e saiba como usar o que Deus colocou nas suas mãos. Hoje você vai descobrir essas 3 armas. 3 ferramentas espirituais tão poderosas que não apenas silenciam o pensamento intrusivo, mas impedem que ele crie raízes dentro de você. 3 armas que transformam a mente não pela lógica, mas pela luz. 3 armas que fazem a alma lembrar quem governa o território da sua mente. Respire, porque se esses pensamentos têm pesado sobre você, é sinal de que Deus está prestes a te ensinar a lutar como alguém que não apenas sobrevive, mas vence. Os pensamentos intrusivos nunca começam onde você imagina. Eles não nascem de uma falha emocional, não surgem porque você não tem fé suficiente, não acontecem porque sua mente está quebrada. A verdade é que eles surgem porque sua mente é um território espiritual. E tudo que é território espiritual atrai disputa. A mente não é apenas um lugar onde pensamentos passam, é uma porta. E portas, quando não são vigiadas, se tornam entrada para vozes que não foram convidadas. Jesus sabia disso. Muito antes da psicologia moderna tentar explicar o funcionamento da mente, ele já havia revelado o que realmente acontece por trás de certos pensamentos. Ele chamou alguns deles de dardos inflamados. Outros, ele confrontou diretamente dizendo, isso não vem de Deus. E em muitos momentos, ele tratou pensamentos não como processos mentais, mas como invasões espirituais. E isso muda tudo. Porque quando você acredita que um pensamento intrusivo vem de você, você se culpa. Quando você acredita que ele nasceu dentro de você, você se sente sujo, envergonhado, confuso. Mas quando você entende que ele vem para você e não de você, algo dentro de você começa a se libertar. A raiz espiritual dos pensamentos intrusivos explica por que eles surgem sem aviso. Explica por que eles são tão repetitivos.
Explica por que parecem tão diferentes do seu caráter, da sua fé, da sua personalidade. Explica por que você tenta ignorá-los e eles voltam. Explica por que você quer silenciá-los e eles insistem. Eles não vêm para refletir quem você é. Eles vêm para tentar te afastar de quem você é em Deus. Eles aparecem para te distrair, te confundir, te enfraquecer, te paralisar. E quanto menos você entende a origem, mais forte eles ficam. Mas quando você reconhece, esse pensamento não é meu, isso não vem de mim, isso não nasceu no meu coração, algo poderoso acontece. O peso cai, a acusação perde força, a vergonha se dissolve e a porta que antes estava aberta é fechada. Jesus tratou a mente humana como um espaço espiritual que precisa ser protegido, não como um campo neutro onde tudo que aparece deve ser aceito. Ele sabia que o inimigo tentaria plantar pensamentos que não pertencem à sua identidade. Ele sabia que a mente seria alvo, exatamente por ser o lugar onde a fé é construída e onde a paz nasce. É por isso que o primeiro passo para vencer pensamentos intrusivos não é lutar contra eles. É entender o que eles realmente são e perceber que sua mente não é o problema. Ela é o campo onde Deus vai te ensinar a vencer. Pensamentos intrusivos não aparecem de forma aleatória, como se fossem apenas impulsos desconexos. Eles seguem um padrão, um formato, uma estratégia. E quando você entende esse padrão, a sensação de que estou perdendo o controle da minha mente começa a desaparecer. Porque o que te assustava deixa de ser mistério e passa a ser identificado como ataque. E aquilo que é identificado perde força. Jesus deixou esse padrão claro diversas vezes. Ele mostrou que pensamentos intrusivos se repetem porque querem se tornar verdade dentro de você. Eles chegam carregados de urgência porque querem que você reaja antes de pensar. Eles vêm com intensidade porque querem ocupar o espaço emocional mais sensível. Eles te acusam porque querem atingir sua identidade, não apenas sua mente. E quando você observa isso, percebe que existe sempre a mesma sequência. Primeiro, o pensamento aparece sem convite. Depois, ele se repete até capturar sua atenção. Em seguida, ele cria uma sensação física, aperto, desconforto, medo repentino. E, por fim, ele tenta convencer você de que esse pensamento é seu. Esse é o ponto mais perigoso, porque se você acredita que foi você quem criou o pensamento, você deixa de lutar contra ele. Você começa a lutar contra si mesmo, e esse é o objetivo final do ataque: fazer você se culpar por algo que não nasceu em você. Jesus demonstrou isso quando Pedro teve um pensamento que não vinha dele. O texto diz que Pedro falou, mas Jesus respondeu ao Espírito por trás das palavras. Ele expôs a origem antes de confrontar a frase. Ele separou o homem do ataque. Ele separou a identidade da intrusão. Esse padrão se repete até hoje, e entender ele faz toda a diferença. Pensamentos intrusivos repetem para desgastar. Aceleram para desestabilizar, assustam para te colocar em alerta, acusam para ferir sua identidade, insistem para ocupar o território que não pertence a eles. Mas aqui está o detalhe mais importante: eles só permanecem enquanto você não reconhece o padrão. Eles só parecem grandes enquanto você não entende a estratégia. Eles só te convencem enquanto você não percebe que existe uma inteligência espiritual por trás da repetição. Quando você enxerga o ataque perde autoridade. Quando você identifica o padrão, a mente volta ao lugar. Quando você percebe que não está ficando louco, está sendo alvo, finalmente você se posiciona. E a partir daqui, a batalha muda completamente. A maioria das pessoas tenta lidar com pensamentos intrusivos da forma mais natural do mundo, empurrando para longe, desviando, tentando esquecer, tentando ignorar.
Mas nada disso funciona. Quanto mais você tenta empurrar, mais forte eles voltam. Quanto mais tenta não pensar, mais presentes eles ficam. Quanto mais tenta sufocar, mais espaço eles ocupam. Isso acontece porque pensamentos intrusivos não são silenciados pela força, são silenciados pela luz. E a primeira arma que Jesus nos deu foi justamente essa: nomear o pensamento antes que ele te nomeie. Jesus nunca respondeu ao mal sem antes expor sua origem. Ele nunca reagiu ao ataque sem antes identificar o que estava por trás. Ele nunca tratou pensamentos ou influências espirituais como parte da pessoa. Ele separava, ele discernia, ele nomeava. Por isso, quando um pensamento intrusivo aparece, a primeira reação não deve ser medo, vergonha ou culpa, mas consciência. Um posicionamento interno que diz: eu vejo de onde isso vem, eu sei o que isso é, isso não me define. Porque aqui está a verdade espiritual que liberta. O que você nomeia, você governa. O que você teme, te governa. Quando Jesus ouviu Pedro dizer algo que não vinha de Deus, ele não ignorou. Ele não empurrou para longe. Ele não fingiu que não tinha sido dito. Ele expôs: isso não vem do Pai. Ele nomeou a origem, ele identificou o espírito por trás da frase, e ao fazer isso, ele impediu que aquela ideia ganhasse autoridade dentro dos discípulos. Pensamentos intrusivos têm poder enquanto você não diz o nome deles. Enquanto são sombras, eles assustam. Enquanto ficam escondidos, eles manipulam. Enquanto você acredita que são seus, eles te acusam. Mas quando você os traz para a luz, o ataque perde o vínculo com sua identidade. É por isso que tantos pensamentos repetitivos tentam te convencer de que você é algo que Deus nunca disse que você é. Eles dizem: você está falhando, você não presta, você é fraco, você vai cair, você vai perder o controle. Eles aparecem como se fossem diagnósticos sobre você, mas não são. São sugestões, são setas, são ruídos tentando te rotular, antes que você perceba que não tem autoridade sobre você. A primeira arma espiritual é confrontar essa mentira com uma verdade simples. Isso não vem de mim, isso não nasceu em mim, isso não me descreve. Quando você nomeia o pensamento como intruso, você o desarma. Quando você identifica a origem espiritual, você recupera a paz emocional. Quando você separa a identidade de ataque, a acusação perde o chão. Quando você declara que aquilo não representa quem você é, a mente volta a respirar. E aqui existe uma revelação profunda. O inimigo não precisa que você acredite no pensamento. Ele só precisa que você acredite que o pensamento é seu. Se ele conseguir te convencer disso, ele te derrota sem esforço. Porque você luta contra você mesmo. Você carrega culpa por algo que não nasceu no seu coração. Você se condena por algo que não faz parte da sua essência. E enquanto você pensa que é você contra a sua própria mente, ele opera no engano. Mas Jesus te ensinou a quebrar esse ciclo com uma frase que muda tudo. Eu reconheço essa voz e ela não é minha. Quando isso é dito, mesmo em silêncio, dentro da alma, algo muda imediatamente. A confusão se desfaz, a pressão diminui, a sensação de que algo está errado comigo desaparece, porque você finalmente percebe: não é você, nunca foi, é um ataque, é uma sombra tentando se passar por pensamento, é uma sugestão tentando parecer verdade. E a luz que expõe a origem destrói o poder da mentira. Nomear o pensamento é o primeiro golpe que você dá nessa guerra espiritual. É declarar que você não vai aceitar qualquer voz que queira morar na sua mente. É colocar limites espirituais dentro de você. É colocar ordem onde havia caos. É se posicionar como alguém que sabe quem é. E toda vez que você faz isso, um muro interno se fortalece. Uma barreira espiritual se levanta. Uma clareza nova te cobre. Porque você está finalmente lutando a batalha certa, não contra você,
mas contra aquilo que tenta te confundir. A primeira arma é simples, mas é decisiva. Nomeie a intrusão. Reconheça a origem. Separe a mentira da identidade. E a batalha que parecia impossível de vencer começa a perder força diante dos seus olhos. Quando um pensamento intrusivo entra na sua mente, ele sempre chega escondido. Ele não bate na porta, ele não se apresenta, ele não diz de onde veio. Ele simplesmente aparece, como uma sombra tentando se misturar com aquilo que você já pensa, com aquilo que você já sente, com aquilo que você já teme. A força desses pensamentos não está no conteúdo deles, mas na forma como eles se escondem. Eles sobrevivem na escuridão, eles ganham poder no anonimato, eles crescem quando você não sabe nomeá-los. É por isso que Jesus sempre expôs antes de agir. Ele não deixava nada escondido operar dentro do coração das pessoas. Ele trazia à luz o que tentava manipular no escuro. A lógica espiritual é simples. Tudo que permanece oculto tem campo para crescer. Tudo que é exposto perde força. O inimigo trabalha nas sombras, mas Deus trabalha na luz. E pensamentos intrusivos só prosperam enquanto permanecem sem nome. Quando você nomeia a intrusão, você quebra o jogo psicológico e espiritual que ela tenta construir. Você desmonta o disfarce. Você arranca a máscara. Você impede que o pensamento se misture à sua identidade. Porque o poder dos pensamentos intrusivos não está naquilo que dizem, mas na mentira que carregam junto. A mentira de que foram você que pensou. Essa é a raiz emocional do tormento. O pensamento em si não destrói. O que destrói é acreditar que aquilo veio de dentro. Mas quando você nomeia, isso é intrusivo, isso não vem de mim, isso é seta, isso é ataque, isso é sugestão espiritual. Algo poderoso acontece dentro de você. A alma se reposiciona. O espírito assume controle. A mente deixa de ser campo aberto e se torna território protegido. O pensamento perde a capacidade de se infiltrar. Jesus ensinou esse princípio de forma prática quando confrontou aquilo que não vinha de Deus. Ele não apenas rejeitava a mensagem, ele nomeava a origem, ele dizia: isso é mentira, isso é tentação, isso é influência, isso não procede do Pai. Ele fazia isso não por ele, mas para nos ensinar que identificar a fonte é parte essencial da libertação. Pensamentos intrusivos só conseguem te manipular enquanto você não sabe quem está falando. Eles se aproveitam da confusão, eles se aproveitam da dúvida, eles se aproveitam do momento em que você está emocionalmente vulnerável, cansado, distraído. Eles tentam entrar justamente quando sua vigilância está baixa. E fazem isso para te convencer de que aquele pensamento representa você, define você, revela quem você é. Mas quando você nomeia, você corta o vínculo. Você separa a intrusão da identidade. Você separa a seta do alvo. Você separa a voz estranha da voz de Deus. E aqui está a revelação mais profunda. A mente só sofre quando confunde ataque com identidade. Quando você acha que um pensamento é seu, ele te machuca. Quando você percebe que é de fora, ele perde impacto. Quando você entende que não nasceu em você, ele não encontra mais lugar para crescer. Nomear o pensamento intrusivo não é apenas uma estratégia mental, é uma declaração espiritual. É você dizendo ao mundo invisível: eu sei quem sou. Eu sei de onde isso veio. Eu sei que isso não tem autoridade sobre mim. E no momento em que isso é afirmado, algo se desfaz. A pressão cai. O peso diminui. A sensação de pânico se dissolve, porque a mentira foi exposta. E tudo que é exposto perde poder. Você já percebeu como o medo aumenta no escuro, mas diminui quando você acende a luz? Pensamentos intrusivos funcionam da mesma maneira. No escuro da confusão, eles parecem gigantes. No claro da consciência, eles se tornam pequenos.
Nomear é acender a luz. E quanto mais rápido você nomeia, menos espaço o ataque tem para se instalar. É como se você impedisse o pensamento de criar raízes emocionais. Ele entra, mas não encontra solo. Ele tenta se fixar, mas não encontra estrutura. Ele tenta te convencer, mas você já marcou território. Essa é a primeira vitória. Não é expulsar o pensamento. É impedir que ele se torne verdade. É impedir que ele se torne identidade. É impedir que ele se torne medo. Por isso Jesus nos ensinou, com seu próprio exemplo, a trazer à luz aquilo que tenta operar nas sombras da mente. E quando você aprende a fazer isso, a guerra que parecia grande começa a ficar pequena, porque a luz não apenas revela o ataque, ela o derrota. Existem pensamentos que não recuam com silêncio. Existem ataques mentais que não desaparecem quando você tenta ignorá-los. Existem vozes internas que não cessam simplesmente porque você decidiu não dar atenção. E Jesus sabia disso. Por isso, ele não nos ensinou apenas a identificar o pensamento intrusivo, ele nos ensinou a responder, a contra-atacar, a falar de volta com autoridade. E a resposta que ele usou não foi esforço mental, nem força psicológica, nem racionalização. A resposta que ele usou foi simples e definitiva. Está escrito. Esse é um dos momentos mais profundos e mais negligenciados das Escrituras. Jesus, o Filho de Deus, enfrentando pensamentos sugeridos, frases sussurradas, imagens projetadas, vozes tentando plantar ideias que não vinham do Pai. E ao invés de lutar com a mente, ele lutou com a palavra. Ele não debateu. Ele não argumentou. Ele não explicou. Ele não justificou. Ele declarou. Porque a palavra declarada não é apenas som, é arma, é espada, é fogo, é luz cortando trevas. Quando você diz, está escrito, você não está apenas recitando um versículo, você está abrindo mão da força humana e assumindo a força espiritual. Você está deixando de lutar no campo psicológico e passando a lutar no campo onde a batalha realmente acontece. Pensamentos intrusivos não se intimidam com lógica, eles se intimidam com autoridade. E não existe autoridade maior do que a palavra de Deus sendo declarada por alguém que sabe que não está mais lutando sozinho. Observe o que Jesus fez. O inimigo sugeriu algo. Jesus não entrou no campo da sugestão. Ele entrou no campo da verdade. O inimigo trouxe uma possibilidade. Jesus trouxe uma certeza. O inimigo tentou manipular emoções. Jesus declarou promessas. E aqui está o ponto que muda tudo. Jesus não usou a palavra como informação, mas como contra-ataque. Ele não citou versículos como quem lê um livro. Ele disparou versículos como quem usa uma espada. Ele estava ensinando que a mente não se liberta apenas quando entende a verdade, mas quando declara a verdade. Porque pensamentos intrusivos funcionam como sombras. Quanto mais você tenta empurrá-los, mais eles se espalham. Mas sombras não recuam para trás de mãos humanas. Elas recuam para trás da luz. E a palavra é luz. Quando você declara a palavra, você acende luz exatamente onde o ataque tentou se esconder. Mas é importante entender algo profundo. Declarar a palavra não é repetir frases como um mantra, não é mecânico, não é mágico, não é superstição, é posicional, é espiritual, é identidade. É você dizendo para a sua alma, para o mundo espiritual, para a mentira que tenta se infiltrar: eu não vivo pelo que penso, eu vivo pelo que Deus disse. Quando um pensamento diz, você vai perder, a resposta não é tentar se acalmar. A resposta é, está escrito, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando um pensamento diz, você vai falhar de novo, a resposta não é tentar encontrar lógica. A resposta é, está escrito, o Senhor é quem me sustenta. Quando um pensamento diz, você não tem valor, você não tenta se convencer emocionalmente. Você diz, está escrito,
Eu sou obra das mãos de Deus. Quando um pensamento diz, não há saída, você não tenta respirar fundo e esperar passar. Você declara, está escrito, Deus é meu socorro bem presente na angústia. Percebe a diferença? A mente tenta negociar. A alma tenta argumentar. Mas o Espírito declara. E quando o Espírito declara, algo acontece no mundo invisível. A mentira perde ambiente para crescer. A seta perde fogo. A acusação perde força. A ansiedade perde espaço. E a verdade começa a ocupar territórios que estavam vulneráveis. A palavra declarada faz algo que força mental nenhuma consegue fazer. Ela muda a atmosfera interna. Ela reorganiza pensamentos, ela redefine emoções, ela reposiciona a fé, ela silencia o ruído, porque a verdade não precisa vencer o pensamento, ela apenas precisa entrar. E quando ela entra, o que não pertence é expulso. Jesus te mostrou isso não como doutrina, mas como prática diária. Ele estava dizendo, quando um pensamento intrusivo tentar dominar sua mente, você não tenta ignorá-lo. Você responde. Você não tenta escondê-lo, você confronta. Você não tenta vencer sozinho. Você usa o que Deus colocou em suas mãos. O contra-ataque, está escrito, é a segunda arma espiritual. E quando você aprender a usá-la, pensamentos que hoje parecem gigantes vão recuar como poeira ao vento. A maioria das pessoas tenta enfrentar pensamentos intrusivos usando força de vontade. Elas apertam os dentes, cerram o punho, tentam pensar positivo, tentam se distrair, tentam controlar a mente pela mente, como se fosse possível dominar um furacão empurrando o vento com as mãos. E quanto mais tentam, mais parece que perdem o controle. Porque força de vontade não silencia pensamentos espirituais. Autocontrole não derrota ataques que não nascem em você. E Jesus nos mostrou isso quando escolheu enfrentar o ataque não com esforço humano, mas com verdade declarada. Existe uma razão pela qual a verdade destrói pensamentos intrusivos mais rápido do que qualquer técnica psicológica. A verdade muda o território. A força de vontade tenta mudar apenas a sensação. A força de vontade tenta afastar o pensamento. A verdade expulsa o pensamento. A força de vontade tenta aguentar o ataque. A verdade desarma o ataque. A força de vontade luta com cansaço. A verdade luta com autoridade. A força de vontade trabalha no nível da mente. A verdade trabalha no nível do espírito. E pensamentos intrusivos sempre entram no espírito antes de aparecerem na mente. Eles se disfarçam como medo, culpa, dúvida, imagens aleatórias, frases duras, impulsos estranhos. Por isso são tão difíceis de deter. Eles escorrem pelos espaços que o raciocínio lógico não consegue alcançar. Mas a verdade vai exatamente onde a lógica não chega. Ela entra no lugar mais profundo da alma, exatamente onde o pensamento intrusivo tenta se esconder. Jesus deixou isso claro quando disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse, a força de vontade libertará. Ele não disse, o esforço mental libertará. Ele não disse, tentar ser forte libertará. Ele disse a verdade. Porque verdade, quando é recebida e declarada, se torna luz. E luz não negocia com trevas. Ela entra e o que não pertence é obrigado a sair. Pensamentos intrusivos prosperam na escuridão da dúvida. Eles se alimentam do e se, do talvez, do mas por que isso não vai embora, do será que isso significa algo sobre mim. Eles crescem no terreno psicológico da incerteza. Mas quando a verdade é declarada, não sobra terreno para eles se segurarem. A dúvida perde força, a acusação perde voz, a ansiedade perde raízes. A verdade não precisa ser repetida 1000 vezes para funcionar. Ela só precisa ser colocada no centro.
E aqui está algo profundo que poucos entendem. Pensamentos intrusivos não são destruídos pela intensidade do que você sente, mas pela autoridade do que você sabe. Você pode estar tremendo, você pode estar com medo, você pode estar emocionalmente abalado, você pode estar sentindo tudo ao mesmo tempo. E ainda assim, quando declara a verdade, ela vence. Porque a verdade não depende da sua estabilidade emocional, ela depende da fidelidade de Deus. Essa é a beleza da arma espiritual. Você não precisa estar forte para ela funcionar. Você não precisa estar calmo para ela funcionar. Você não precisa estar seguro para ela funcionar. Você só precisa declarar, mesmo tremendo, mesmo com dúvidas, mesmo com lágrimas. A verdade não é ativada pela sua força, é ativada pela sua fé. E fé não é sentimento, é decisão. Jesus nos mostrou isso quando respondeu ao ataque com o "está escrito". Ele não estava buscando sentir segurança. Ele estava afirmando realidade espiritual. Ele estava ancorando a mente naquilo que Deus já tinha dito, não naquilo que o inimigo estava sugerindo. Ele estava nos ensinando que pensamentos intrusivos não recuam diante de quem sente forte. Recuam diante de quem sabe no que crê. Por isso, quando você tenta vencer pensamentos intrusivos pela força de vontade, a mente cansa e falha. Mas quando você vence pela verdade, a mente descansa e obedece. Porque verdade reorganiza a alma. Verdade reposiciona a fé. Verdade restabelece a identidade. Verdade silencia a confusão. Verdade dá ordem ao caos interno. A verdade é a única arma que fala a língua do espírito. E pensamentos intrusivos são, antes de tudo, ataques espirituais. Quando você declara a verdade, você deixa de lutar com suas próprias mãos e começa a lutar com a mão de Deus. Você deixa de resistir pelas suas forças e passa a resistir pela autoridade que o céu te deu. Você deixa de tentar controlar o pensamento e passa a colocar o pensamento sob controle da palavra. E é por isso que a verdade vence o ruído mental mais rápido do que qualquer esforço humano, porque força humana tenta lidar com o sintoma. A verdade lida com a raiz. A força tenta conter, a verdade quebra. A força tenta suportar, a verdade liberta. A verdade não apenas silencia o ataque, ela redefine quem você é no meio dele. Existe uma arma espiritual que quase ninguém usa, apesar de Jesus tê-la mostrado inúmeras vezes. A mente não vence pensamentos intrusivos lutando contra eles, mas sendo guiada para outro lugar. Jesus nunca ensinou que a mente deveria ser reprimida, bloqueada ou forçada ao silêncio. Ele ensinou o oposto. Ele ensinou direção. Ele mostrou que a mente precisa ser conduzida. Quando a mente está solta, ela corre para o medo. Quando está guiada, ela corre para Deus. E é por isso que pensamentos intrusivos se alimentam tanto de desorientação interna. Eles crescem onde não há direção. Eles ganham volume onde não há foco. Eles se instalam onde a presença de Deus não é lembrada. Jesus deixou isso claro quando disse: permaneçam em mim. Permaneçam é uma palavra de direção, é movimento contínuo, é orientação espiritual. Não é uma ordem para lutar contra pensamentos, mas para conduzir a mente para o lugar certo. E esse lugar é a presença. Pensamentos intrusivos tentam te levar para longe da presença. A presença te traz de volta para o centro. Pensamentos intrusivos tentam acelerar sua mente. A presença desacelera. Pensamentos intrusivos tentam te puxar para dentro da escuridão. A presença acende luz exatamente onde a sombra queria morar. A presença não é apenas consolo, é arma. E quando você aprende a direcionar sua mente para a presença, você retira o alimento dos pensamentos intrusivos. Jesus mostrou isso de forma prática quando enfrentou tempestades externas e internas. Ele não mandou os discípulos pararem de sentir medo.
Ele chamou para mais perto. Ele disse: vem. Ele disse: sou eu. Ele disse: não temas. Ele ofereceu direção, presença, proximidade. E sempre que os discípulos olharam para ele, a tempestade dentro dele se acalmou, mesmo quando a tempestade ao redor ainda rugia. Essa é a terceira arma: não combater o pensamento, conduzir a mente. Quando a mente é guiada para a presença, o pensamento intrusivo perde força porque perde o ambiente que o alimenta. Ele depende de atenção, de preocupação, de medo, de dúvida, de agitação interna. A presença faz tudo isso silenciar. Jesus fazia isso constantemente. Quando alguém estava dominado pelo medo, ele dizia: creia apenas. Quando alguém estava afogado em ansiedade, ele dizia: busque primeiro o reino. Quando alguém estava perdido em pensamentos confusos, ele dizia: você se preocupa com muitas coisas, apenas uma é necessária. Sempre direção, sempre redirecionamento, sempre presença, nunca repressão. Porque o problema não é a força do pensamento, é a direção da mente. Uma mente sem direção é vulnerável. Uma mente guiada é inabalável. Pensamentos intrusivos entram pela falta de foco, mas saem pela presença. E o que significa, de forma prática, redirecionar a mente para a presença? Significa fazer aquilo que Jesus ensinou: orar. Não oração longa, complicada, ensaiada, mas oração curta, real, sincera. A oração que declara: Senhor, eu estou aqui. Entra nesse espaço. Contemplar. Não pensar demais, mas focar no que é verdade. Focar na glória de Deus, na bondade de Deus, nos atos de Deus. Contemplar é substituir ruído por revelação. Respirar com consciência. Jesus soprou sobre os discípulos. O sopro é símbolo do Espírito. Respirar é lembrar que você não está sozinho. Exaltar o nome de Deus. Louvor é direção. Louvor é foco. Louvor é olhar fixo, não em você, não no pensamento, mas nele. E onde Deus é exaltado, o ataque é silenciado. Redirecionar a mente é o que ocorre quando você diz: eu não vou lutar com esse pensamento, eu vou me mover para a presença. E a presença faz o que a mente nunca conseguiu fazer. Ela cura, ela acalma, ela redefine, ela reposiciona. Ela expulsa aquilo que não pertence. Você já percebeu que quando está profundamente consciente da presença de Deus, os pensamentos intrusivos simplesmente desaparecem? Eles perdem o volume, perdem a cor, perdem a importância, perdem o peso. É porque a presença não discute com o ataque, ela dissolve o ataque. Essa é a terceira arma espiritual: direção. Não força, não repressão, não negação. Direção. Quando você direciona a mente para a presença de Deus, você sai da posição de vítima da própria mente e volta para a posição de filho guiado pela mão do Pai. E nessa posição, nenhum pensamento intrusivo tem poder. A maioria das pessoas acredita que pensamentos intrusivos vencem porque são fortes. Mas isso não é verdade. Pensamentos intrusivos não vencem pela força, vencem pela atenção. Eles não precisam ser lógicos, nem coerentes, nem realistas. Eles só precisam capturar o foco da sua mente. Porque a atenção é a porta pela qual tudo ganha vida dentro de você. A atenção é a energia que alimenta ideias, emoções, sensações, medos e até crenças. E Jesus sabia disso profundamente. Ele sabia que a alma humana se move na direção daquilo que foca. Ele sabia que aquilo que ocupa a atenção domina o coração. Ele sabia que o que você olha, você absorve. Por isso, ele repetia: olhem para mim, busquem o reino, fixem os olhos, permaneçam em mim. Jesus estava ensinando que atenção é direção espiritual.
O inimigo também sabe disso, e é por isso que pensamentos intrusivos não aparecem apenas como frases. Eles aparecem como interrupções, como ruídos, como imagens inesperadas, como sensações estranhas, como perguntas perturbadoras, sempre tentando capturar sua atenção, mesmo que só por alguns segundos. Porque se ele captura sua atenção, ele captura sua paz. Se captura sua atenção, captura sua segurança interna. Se captura sua atenção, captura seu foco. E se captura seu foco, consegue plantar uma semente de medo, culpa ou dúvida, mesmo que você rejeite racionalmente o conteúdo do pensamento. A atenção é o ponto de entrada. O pensamento intrusivo tenta te assustar para te prender, tenta te chocar para te atrair, tenta te confundir para te segurar, tenta te culpar para te manter olhando para ele, porque o inimigo não precisa que você acredite no pensamento. Ele só precisa que você olhe para ele. O olhar é o que dá vida, o olhar é o que dá força, o olhar é o que transforma um pensamento intrusivo em uma sensação física, e depois em ansiedade, e depois em tormento emocional. Jesus mostrou esse princípio na prática quando ensinou Pedro a andar sobre as águas. Pedro caminhava enquanto seus olhos estavam em Jesus. O vento era o mesmo, as ondas eram as mesmas, a escuridão era a mesma, mas o foco definia o resultado. No momento em que Pedro desviou a atenção do rosto de Jesus para o vento, ele afundou. O vento não ganhou força, a tempestade não ficou maior. Pedro não ficou mais fraco. A única coisa que mudou foi a direção da atenção. Esse é o princípio espiritual. Onde a atenção vai, a alma segue. Onde a alma segue, o corpo reage. Onde o corpo reage, a mente acredita. E onde a mente acredita, o espírito ou se fortalece, ou se enfraquece. Por isso, pensamentos intrusivos parecem tão reais. Não porque são verdade, mas porque foram alimentados pela sua atenção por alguns segundos. Eles não precisam muito, só precisam de uma fresta, só precisam de um olhar, só precisam que você pare para analisar, só precisam que você pergunte: por que pensei isso? Essa pequena pergunta já os alimenta, já os prende, já os fortalece. Jesus nos mostrou outro princípio poderoso. A atenção é aquilo que você oferece como culto. Se você oferece sua atenção ao medo, ele cresce. Se você oferece sua atenção à culpa, ela se instala. Se você oferece sua atenção a pensamentos intrusivos, eles se multiplicam. Mas se você oferece sua atenção a Deus, o espírito cresce e a alma encontra descanso. A atenção é uma semente espiritual, e tudo que você rega cresce. Por isso Jesus dizia: se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Em outras palavras, se a atenção estiver no lugar certo, sua vida interna inteira será iluminada. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Isto é, se a atenção estiver no lugar errado, sua alma inteira ficará confusa. A atenção é tão poderosa que Jesus usava perguntas para redirecioná-la. Por que vocês estão com medo? O que vocês estão pensando em seus corações? Por que duvidaram? Ele não perguntava para acusar. Ele perguntava para reposicionar a atenção. Ele sabia que quando a atenção se voltava para Deus, o medo perdia espaço. Porque a atenção é o volante da alma, e o que recebe sua atenção, recebe sua força. Pensamentos intrusivos atacam justamente porque querem roubar esse volante. Querem conduzir sua alma para longe da verdade. Querem te arrastar para cenários que Deus nunca escreveu. Querem te prender no que poderia acontecer, no que talvez aconteça, no que você teme que aconteça. Mas quando você entende que sua atenção é a moeda mais poderosa do seu mundo espiritual, você percebe que não precisa lutar contra o pensamento. Basta não financiar ele. A atenção é escolha. E quando você escolhe, mesmo tremendo,
colocar sua atenção na presença de Deus, o pensamento intrusivo perde oxigênio, perde vida, perde forma, perde importância. Ele não morre porque você o destruiu. Ele morre porque você o deixou sem alimento. Essa é a revelação. Você não vence pensamentos intrusivos ficando forte. Você vence direcionando sua atenção para o lugar certo. E quando sua atenção volta para Deus, tudo dentro de você volta para o lugar. Um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete ao lidar com pensamentos intrusivos é confundir experiência mental com identidade espiritual. Elas acreditam que, porque um pensamento passou pela mente, aquilo revela algo sobre quem elas são. E é exatamente aqui que a intrusão encontra espaço para ferir. Não é o conteúdo do pensamento que machuca, é a interpretação dele. É acreditar que o pensamento revela algo escondido dentro de você. É tomar como meu aquilo que nunca nasceu em você. E Jesus veio justamente para cortar essa conexão falsa entre ataque e identidade. Observe como ele tratava pessoas assoladas por pensamentos confusos, temores irracionais ou ideias perturbadoras. Jesus sempre separava a pessoa do ataque, sempre. Ele dizia: isso não é seu, isso não vem de você, isso não procede do Pai. Ele libertava antes de corrigir. Ele devolvia a identidade antes de expulsar o ataque, porque ele sabia que a alma só descansa quando entende que não é culpada pelo que pensou durante a guerra. Pensamentos intrusivos só têm poder quando se apresentam como você. Eles dizem: você é isso, você pensou aquilo, você sente isso porque é quem você é. Essa é a mentira mais destrutiva do ataque: transformar um pensamento visitante em uma identidade residente. A intrusão quer colar rótulos no seu espírito, quer que você se confunda, quer que você pergunte: por que eu pensei isso? Será que isso significa algo sobre mim? Será que no fundo eu sou assim? E a partir daí, a batalha muda de direção, porque você não está mais lutando contra o pensamento. Está lutando contra a forma como ele define você. Jesus sempre expôs esse mecanismo. Quando Pedro disse algo que não vinha de Deus, Jesus separou na mesma hora: isso não vem de você. Isso é mais profundo do que parece. Jesus não estava apenas corrigindo uma frase. Ele estava protegendo Pedro de assumir identidade sobre um ataque que não era dele. Quando um pensamento intrusivo aparece, você precisa fazer a mesma coisa: separar. Você não diz: eu pensei isso. Você diz: passou pela minha mente, mas não nasceu em mim. Essa distinção é libertadora. A mente é uma porta, não um espelho. Nem tudo que passa por ela reflete quem você é. Pensamentos intrusivos são como pássaros que tentam pousar, mas você decide se constroem ninho. Eles podem tentar entrar, mas você tem autoridade para impedir que se estabeleçam. E essa autoridade começa quando você declara que aquilo não te representa. Quando você para de dar identidade ao pensamento intrusivo, duas coisas acontecem no mundo interno. Primeiro, a carga emocional do pensamento cai drasticamente. Um pensamento intrusivo com identidade parece uma ameaça. Sem identidade, é só ruído. Ruído não assusta, ruído se ignora, ruído passa. Segundo, a repetição perde força. Pensamentos intrusivos repetem para te convencer de que são seus. Mas quando você recusa a identidade, o ataque perde objetivo. O inimigo não quer apenas te perturbar, ele quer te rotular. Quando isso falha, ele recua. E aqui está uma verdade espiritual profunda. A alma só sofre quando acredita que o ataque revela o coração. Mas Jesus te diz o contrário. O ataque não revela quem você é, revela quem tenta te atingir. Isso tira o peso, tira a culpa, tira a vergonha. Porque pensamentos intrusivos não são janelas para a sua essência. São tentativas de distorção. A palavra diz: vocês têm a mente de Cristo.
Isso significa que sua identidade mental não é definida pelas vozes que tentam entrar, mas pela voz que já habita em você. A mente de Cristo não pode ser contaminada por sugestões. Ela pode ser invadida, mas nunca definida. E essa é a distinção que quebra o poder da intrusão. Quando você declara com autoridade, esse pensamento não me representa, você fecha a porta que o ataque usa para causar estrago. Você impede que o pensamento vire crença. Impede que vire emoção. Impede que vire identidade. Você se torna, naquele momento, mais alinhado ao que Deus diz sobre você do que ao que o ataque tenta sugerir. E é por isso que pensamentos intrusivos perdem poder quando você para de dar identidade a eles. Porque o inimigo não tem acesso à sua essência, ele só tenta distorcê-la. Se você não permite que o ataque defina quem você é, o ataque se torna irrelevante. A guerra muda totalmente quando você entende. Um pensamento que passou pela sua mente não revela quem você é. Revela o quanto sua mente é valiosa no mundo espiritual. Uma das razões pelas quais pensamentos intrusivos encontram tanto espaço para operar é porque a mente humana não foi criada para ficar vazia. O vazio sempre será preenchido por algo. O silêncio interno nunca permanece silencioso por muito tempo. E Jesus sabia disso profundamente. É por isso que ele nunca ensinou ninguém a esvaziar a mente. Porque uma mente vazia se torna solo fértil para qualquer semente, inclusive sementes que não vêm de Deus. Jesus não nos chamou ao vazio, ele nos chamou à plenitude. Ele não disse, expulsem pensamentos ruins e fiquem em branco. Ele disse, encham-se de verdade, de fé, de luz, de presença, de palavra. A mente vazia é vulnerável porque não oferece resistência espiritual. Ela é como uma casa varrida, limpa, organizada, porém desocupada. E Jesus advertiu sobre isso. Quando uma casa espiritual está vazia, o inimigo vê oportunidade. Ele não ataca porque você é fraco. Ele ataca porque vê espaço. Pensamentos intrusivos se alimentam do vazio. Eles prosperam onde não existe preenchimento. Eles ganham força em almas que tentam lutar, não pensando em nada. Por isso, muitas pessoas dizem, eu tento limpar a mente, mas os pensamentos voltam. É claro que voltam. A mente não se acalma pelo vazio. Ela se acalma pelo preenchimento. Uma mente cheia da presença de Deus não tem espaço para intrusões. É como tentar acender uma vela em um lugar inundado de luz. A chama não encontra ambiente para existir. Jesus mostrou isso quando ensinou sobre o reino. Ele dizia, o reino está dentro de vocês. Isso não é uma metáfora poética, é uma instrução espiritual. Ele estava dizendo que a mente precisa ser cheia de algo maior que ela mesma. Quando o reino ocupa, o intruso não consegue entrar. Quando a verdade ocupa, a mentira não encontra solo. Quando a paz ocupa, a ansiedade não acha espaço para se fixar. Quando a palavra ocupa, sugestões estranhas não conseguem se instalar. A grande falha de muitas estratégias humanas é tentar expulsar pensamentos intrusivos pela força. Mas expulsar não é suficiente. Expulsar cria vazio. E vazio precisa ser preenchido. Se não for preenchido com Deus, será preenchido com qualquer outra coisa, inclusive ataques espirituais. Jesus nunca expulsou sem preencher, nunca limpou sem ocupar, nunca libertou sem habitar. Esse é o padrão de cura verdadeira. Então, o que significa de forma prática preencher a mente? Significa cultivar constância espiritual. Não é esperar a crise aparecer para buscar Deus. É buscar Deus antes que a crise tenha voz. É viver cheio daquilo que o ataque tenta roubar. Significa meditar na palavra, não como ritual, mas como alimento. Quando a mente está cheia de Bíblia, ela está cheia de estrutura. A mentira não tem onde se ancorar. Significa lembrar deliberadamente da bondade de Deus.
A gratidão é uma arma espiritual que ocupa espaço. Ela impede que a mente volte ao ciclo de medo. Significa trazer à consciência a presença de Deus ao longo do dia. Jesus vivia consciente da presença do Pai. Isso blindava sua mente. E aqui está uma revelação profunda. Pensamentos intrusivos não são expulsos por resistência. Eles são expulsos por deslocamento. Você não precisa empurrar as trevas para fora. Precisa acender a luz. A luz faz o trabalho. A luz expulsa. A luz ocupa. A luz domina. E a luz é Cristo. É a presença dele. É a palavra dele. É o Espírito dele dentro de você. Por isso Jesus insistia tanto no permaneçam. Permaneçam em mim. Permaneçam na minha palavra. Permaneçam no amor. Permaneçam na fé. Permaneçam no Espírito. Isso não é poesia. É instrução para manter a mente cheia do que é santo, forte, verdadeiro e impenetrável. Quando você preenche o espaço interno, os pensamentos intrusivos deixam de ter lugar para crescer. Eles entram, mas não se instalam. Aparecem, mas não encontram porta aberta. Surgem, mas não têm onde se fixar, porque tudo dentro de você já está ocupado. O território já está tomado. O invasor não encontra espaço, encontra presença. E quando a mente está cheia de Deus, até o ataque perde a motivação. Ele recua, ele desiste, ele se cansa. Porque onde há luz constante, trevas não insistem em permanecer. Quando você entende cada uma das 3 armas espirituais separadamente, algo já começa a mudar dentro de você. Mas quando você aprende a usá-las em conjunto, identificar, declarar e redirecionar, acontece algo ainda mais profundo, quase como um reset espiritual dentro da sua mente. Um reinício, uma reorganização interna, uma restauração silenciosa e poderosa que Jesus sempre quis que você experimentasse. Esse reset não é um evento emocional explosivo, não é uma catarse repentina, não é uma experiência mística fora do comum. É algo muito mais profundo, mais constante, mais transformador. É a alma voltando para o estado natural de quem vive guiado pelo Espírito. É como se, pela primeira vez em muito tempo, tudo dentro de você respirasse de novo. Aqui está o que acontece nesse processo. Você desarma o ataque na raiz. A mentira é exposta, a identidade é preservada, a mente recebe direção, o espírito assume o controle e o corpo responde com descanso. O ataque perde força porque perde terreno, a sombra perde vida porque encontra luz, a repetição perde poder porque encontra resistência espiritual. Tudo o que antes parecia gigante começa a perder proporção. Não porque desapareceu, mas porque você recuperou o tamanho que tinha perdido dentro da guerra. Quando você identifica o pensamento intrusivo, você impede que ele te confunda. Quando você declara a verdade, você impede que ele te influencie. Quando você redireciona para a presença, você impede que ele volte a dominar. Essas 3 ações juntas criam um movimento espiritual que Jesus usou repetidas vezes. Ele identificava o pensamento. Isso não vem de Deus. Ele declarava a verdade. Está escrito. Ele direcionava o coração para o Pai. Vigiai e orai. Permaneçam em mim. Era um sistema, era um método espiritual, era uma forma de viver em paz no meio de ataques constantes. E quando você faz o mesmo, algo extraordinário acontece. A mente começa a aprender um novo caminho. A mente aprende que não precisa reagir a tudo que aparece. Aprende que nem tudo que surge é digno de atenção. Aprende que a verdade tem mais autoridade do que a sensação. Aprende que a presença é mais forte do que a intrusão. Aprende que a identidade não pode ser tocada pelo ataque. A mente antes solta se alinha. A alma antes cansada descansa. O espírito, antes abafado pela confusão, respira. Esse reset espiritual é tão profundo que você começa a notar mudanças que não esperava. A intensidade dos pensamentos diminui. Não magicamente,
mas porque você cortou o combustível. O ciclo de repetição se enfraquece, porque você deixou claro que não será enganado. O impacto emocional cai, porque você separou identidade de ataque. A mente fica mais clara, porque a presença ocupou o espaço que antes estava vulnerável. O coração fica mais firme, porque a verdade se tornou resposta imediata. E você percebe que a guerra não acabou, mas mudou. Agora você não é mais uma vítima tentando sobreviver. Você é alguém armado, consciente, guiado e protegido. Jesus nunca prometeu que você não enfrentaria ataques, mas ele deixou um caminho, uma estrutura, um método espiritual que traz vitória, não por ausência de guerra, mas por presença de autoridade. Quando você usa as 3 armas ao mesmo tempo, o espírito se fortalece, a alma se estabiliza, a mente se reorganiza, o corpo relaxa. A ansiedade perde domínio, a culpa perde narrativa, o medo perde volume, e aquilo que um dia parecia impossível de superar se torna apenas mais um ponto onde Deus está te ensinando a vencer. Esse é o reset espiritual. Não é você ficando mais forte, é você ficando mais alinhado. Não é a guerra diminuindo, é você crescendo dentro dela. Não é o ataque desaparecendo, é você deixando de ser abalado por ele. É a mente passando pela transformação que Paulo descreveu como renovação. A guerra continua, mas agora você luta de outro lugar, do lugar de filho, do lugar de alguém que sabe quem é, do lugar de alguém que aprendeu a responder com luz aquilo que tentou entrar como sombra. Depois de toda essa caminhada, depois de entender a origem da guerra, o padrão do ataque, as armas espirituais e o reset que acontece dentro da mente quando você usa aquilo que Jesus ensinou, existe uma verdade final que precisa ser dita. Uma verdade que fecha tudo, que sela tudo, que transforma tudo. Você nunca foi chamado para lutar essa batalha sozinho. Nunca, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma madrugada de angústia, em nenhum ataque mental, em nenhum momento em que a mente parecia te trair. Deus nunca esperou que você carregasse isso sem Ele. A maior mentira do ataque mental é te fazer acreditar que porque o pensamento acontece dentro de você, a batalha é sua. Mas não é. A batalha é espiritual, e o Espírito Santo é quem luta ao seu lado. Jesus nunca ficou distante quando alguém estava sendo atacado na mente. Ele sempre se aproximou, sempre estendeu a mão, sempre falou, sempre interveio. Ele não olhava para a pessoa e dizia, se vira. Ele dizia, sou eu, não tenha medo. E essa é a frase que ecoa até hoje cada vez que um pensamento intrusivo tenta dominar sua alma. Você não luta sozinho porque a mente não pertence ao ataque. Pertence a Deus. Você não luta sozinho porque a identidade não pertence à intrusão. Pertence ao Espírito. Você não luta sozinho porque a verdade não é construída por pensamentos. É construída pela palavra. Você não luta sozinho porque a presença não é conquistada por esforço. É dada por graça. E aqui está a chave final. Deus não espera que você vença pela força. Ele espera que você vença pela entrega. A vitória não vem quando você finalmente controla a mente, mas quando você permite que Cristo assuma o lugar de guia. Não é endurecendo o coração que o medo vai embora. É abrindo o coração que a paz entra. Não é segurando firme que a ansiedade cessa. É soltando firme nas mãos de Jesus que ela perde domínio. A paz não é conquistada, é recebida, é dom, é presença, é promessa. E talvez você nunca tenha percebido, mas o fato de você estar aqui, buscando entender, buscando cura, buscando clareza, buscando armas espirituais, já é prova de que Deus está contigo no meio da guerra. Gente que está abandonada não busca ajuda espiritual. Gente que está desamparada não luta por luz. O próprio fato de você estar ouvindo esta mensagem é evidência de que o céu está te chamando para perto.
não para lutar sozinho, mas para lutar guiado. Entenda isso profundamente. Jesus não te chama para ser forte. Ele te chama para ser guiado. A força humana pode até falhar, mas a direção divina nunca falha. A mente humana pode até tremer, mas o Espírito Santo não treme. O coração humano pode até duvidar, mas a palavra de Deus permanece firme. Você não foi feito para aguentar tudo. Foi feito para confiar nele em tudo. E agora, no final deste vídeo, existe um convite silencioso, porém poderoso. Pare de tentar ser o herói da própria mente. Pare de tentar vencer o ataque sozinho. Pare de carregar a responsabilidade que nunca foi sua. Pare de tentar fazer pela força o que só Deus pode fazer pela presença. A sua vitória não será fruto de esforço mental, mas de rendição espiritual. A sua paz não virá quando você se sentir no controle, mas quando você perceber que Deus está no controle. O silêncio dos pensamentos intrusivos não é consequência de você ficar mais forte. É consequência de Cristo ficar mais presente. E quando você entrega a Ele a liderança da sua mente, algo acontece. A tormenta continua do lado de fora, mas dentro de você se faz uma calmaria que nada explica, nada justifica, nada abala. A paz que excede todo o entendimento não nasce da ausência de ataque, mas da presença de Jesus no meio dele. Por isso, agora, dentro do seu espírito, declare: eu não luto sozinho, eu não penso sozinho, eu não caminho sozinho. Jesus guia a minha mente. Jesus guarda o meu coração. Jesus acalma a minha alma. Jesus é minha paz. E quando isso se torna verdade dentro de você, nenhuma sombra, nenhuma seta, nenhum pensamento intrusivo consegue dominar o território que Cristo governa.